né? Eu quero falar sobre a importância de respeitar e honrar esses movimentos que aparecem através disso, que a gente chama de emoções. Eu me chamo Bárbara Remani, a emoção como isso que a gente sempre vai sentir. A emoção é como a gente pode nomear as coisas que nos atravessam, né, diariamente, várias vezes ao dia. Porque é isso, quando a gente leva esse lema do aprendendo a cada passo como algo que nos auxilia na nossa vida, não só numa questão desse crescimento, de estar constantemente crescendo, ou de uma maturidade, né? Mas de fato da gente poder transformar os ciclos viciosos em círculos virtuosos. Não, tem que dançar dançando. Então vamos. Quando a gente fala das emoções, principalmente nesse momento da vida, assim, que a gente tá aprendendo a viver, eu diria, assim, da juventude, elas podem aparecer como algo muito intenso, algo muito... como se as emoções fossem algo apartado de nós, que nos atravessa, e a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de lidar com elas de uma maneira a nosso favor. Eu sinto que algo do senso comum que a gente toma pra nós como verdade ou como compromissos é que as emoções vão nos atravessar e elas podem nos desestabilizar a qualquer momento. E a gente não tem nada o que fazer em relação a isso. Quando a gente muda, né, suspende essa concepção e coloca as emoções nesse lugar da energia em movimento, que cada maneira de atravessamento, digamos assim, desses movimentos em nós pode ter uma maneira da gente nomear, vai ter uma sensação diferente, a gente consegue ter um pouco mais de clareza, eu diria, para poder então começar a entender como esses atravessamentos são em nós. A partir dos ensinamentos da yoga, da meditação, né, e também da Gestalt terapia, que é uma abordagem da psicologia, mas também eu diria que é uma linha filosófica também de lidar com a vida vivida, né, que trata muito sobre, que leva em conta, na verdade, com um foco central, digamos assim, como essas emoções nos tocam, nos afetam, como essas emoções entram em contato em nós, né? E aí eu quero trazer a yoga e a Gestalt, na verdade, como ferramentas para a gente poder lidar com essas energias em movimento no dia a dia. Aqui, nesse canal, eu quero também trazer, né, os ensinamentos, o conhecimento, as informações que eu tenho, que me ajudaram profundamente na minha jornada, como ferramentas para que a gente possa lidar com as coisas que podem ser, na verdade, ou desconfortáveis, ou desafiadoras, ou dificultosas. Eu nem sei se essa palavra caberia aqui, mas que a gente possa ter, né, essas ferramentas. Porque quando a gente tem as ferramentas, não há o que venha no nosso caminho que a gente não vai conseguir lidar, né? Se a gente tem uma ampla opção, né? Uma ampla opção de ferramentas aqui. O Fritz Perls, que é um dos fundadores, assim, da Gestalt terapia, ele trata as emoções como uma força vital, motora, vivida nos movimentos do corpo, né? Que é um pouco disso que eu trouxe, das emoções sendo energia em movimento. E ele diz que é preciso morder, mastigar, digerir as emoções, assimilando o que nos interessa para não engolirmos simplesmente, e nos darmos a chance de liberar aquilo que não nos serve. Quando ele traz isso, assim, a gente consegue ter uma pista, né, dessa importância que eu tô querendo destacar aqui nesse vídeo, da gente se dar conta das emoções
como algo que vai estar sempre presente. Assim como a gente sempre precisa estar bebendo água, a gente sempre precisa estar se alimentando, dormindo, enfim, fazendo todas as coisas que são nossas necessidades básicas. As emoções são como se fossem experiências básicas humanas, né? A gente pode botar de uma maneira bem simples dessa forma. E para que elas não se tornem algo do campo do sofrimento, e sim algo que a gente aprende a conviver, o Fritz, ele traz que é importante que a gente aprenda, assim como quando a gente está crescendo, a gente aprende também a fazer todas essas coisas que hoje são básicas para nós, a lidar, né? A lidar num espectro de passar pelas etapas necessárias para que essa emoção não fique aqui se tornando o que eu diria que seria esses sentimentos. E a emoção é como a gente pode nomear as coisas que nos atravessam, né, diariamente, várias vezes ao dia. E os sentimentos, assim, como aquilo que fica um pouco mais de tempo. Os sentimentos, pra mim, eles não são tão dinâmicos, assim, eles não mudam com facilidade, mas a gente meio que se apega, porque eu sinto que os sentimentos são as emoções quando elas se conectam com algo que já tá aqui nosso, né? Quando a gente dá algum tipo de significado às emoções e a gente meio que se apega a essas emoções, elas podem se tornar esses sentimentos. Eu diria que nesse caso, quando a gente não consegue fazer esse processo de digestão, né, das emoções, elas podem se tornar esses sentimentos cristalizados, ou seja, essa energia que fica estagnada e que pode causar sofrimento ou pode manter certos comportamentos, atitudes ou até padrões mentais, sabe, ou reações, enfim, emocionais em frente às coisas, às pessoas, às situações, que não necessariamente a gente gostaria de manter. E eu sinto que isso é o que causa o sofrimento, quando a gente se vê preso em algo, né, num ciclo vicioso de qualquer desses tipos, que a gente não consegue sair ou a gente nem mesmo entende o porquê a gente está ou como a gente sai. Então as emoções estagnadas, elas podem nos colocar nesse lugar do sofrimento, de sentimentos que permanecem sem necessariamente ser o momento deles permanecerem. Tem aquela máxima que a gente escuta popularmente, né? Que é o que a nossa mente não lembra, o nosso corpo guarda. E aqui eu quero trazer um pouco da sabedoria da yoga, né? Como algo que também traz essa questão das emoções como algo a ser trabalhado. A yoga, ela trabalha com a complementariedade da mente, do corpo e do espírito. E é uma prática que busca estar sempre trabalhando a harmonia, né, cultivando a harmonia nesses três aspectos que, na verdade, fazem parte de uma coisa só, que é a experiência humana, né? De uma maneira que a gente vai equilibrando o que precisa ser equilibrado, levando em conta que a vida é um movimento dinâmico constante. A vida nunca para, a vida está sempre acontecendo. E a yoga é uma maneira da gente poder estar praticando a harmonia nesse dinamismo da vida, conseguindo equilibrar o que precisa ser equilibrado, ativar o que precisa ser ativado, desbloquear o que precisa ser desbloqueado. Então, quando a gente não consegue fazer o processo de digestão emocional que o Fritz Perls fala, a yoga, ela aparece como uma possibilidade da gente lidar com aquilo que muitas vezes a gente não sabe falar sobre. Porque essa é a questão. É importante a gente ter diversas ferramentas dispostas a nós, porque nem sempre a gente vai conseguir estar utilizando certa ferramenta num dado dia. E talvez outra ferramenta que a gente não use tanto seja a melhor para aquele momento. Então a yoga aparece aqui para aqueles momentos onde a gente, ou para aquelas emoções ou aqueles sentimentos, né, nesse sentido, dessas emoções que já se colocam no lugar
de repetição, de cristalização, de estagnação, como uma maneira da gente estar então atravessando e dissolvendo e descristalizando, né, essas energias, ou seja, reativando esse movimento. A yoga, ela é um convite para que a energia volte a fluir, através do corpo, através da respiração, através daquilo que está sempre em movimento, sempre a nosso favor, que é essa nossa morada, né? O nosso corpo, quando a gente parte dessa perspectiva holística, que é tanto a Gestalt terapia, quanto a yoga, quanto eu, Bárbara Remani, trago assim pra gente ter uma experiência humana mais fluida, mais agradável, cultivando um bem viver, né? Esse bem-estar holístico, de fato, é a gente levar em conta que o equilíbrio da mente, corpo e espírito, ele sempre precisa estar fluindo, assim como a vida. Então a yoga, ela aparece como essa possibilidade da gente lidar com coisas talvez nesse campo do emocional, do mental, que a gente não consegue falar, a gente não consegue lidar, a gente não consegue entrar de frente, porque muitas vezes essas questões são densas, sabe? A partir do corpo. Então, a yoga, ela nos convida a movimentar isso através dos asanas, ou seja, das posturas corporais, dos pranas, ou seja, da nossa respiração. E algo tão simples quanto você fazer uma respiração profunda 3 vezes. Da maneira que você se sentir confortável. A meditação, a contemplação, que é algo também que produz harmonia e também permite que a energia que talvez esteja presa em algum lugar, ela possa fluir através dessa nossa abertura para a vida, né? Porque para mim, quando eu penso na contemplação, ela é como se fosse uma das práticas holísticas mais possíveis da gente fazer no mundo de hoje, com os nossos afazeres, com as coisas que a gente tem, que muitas vezes a nossa mente tá cheia, né, das coisas que a gente precisa fazer, ou até, enfim, dessas próprias emoções, né, causando névoa ou causando algum tipo de barreira para que esse fluxo possa acontecer. A contemplação, que pra mim é simplesmente a gente conseguir olhar para a vida com mais sensibilidade, assim. A gente conseguir olhar para a vida sem que tudo seja tão rápido. Ou olhar nessa rapidez e encontrar algum momento mais devagar, se é que me entendem. Assim, a contemplação é um convite para que a gente possa se dar ou criar esse espaço para olhar para essa energia. A que esteja em movimento ou a que não esteja, que é o caso que a gente está falando aqui. Então, eu trago aqui os chakras. What are chakras? Oh, I see. I guess we'll start with the basics. The water flows through this creek, much like the energy flows through your body. As you see, there are several pools where the water swirls around before flowing on. These pools are like our chakras. So chakras are pools of spiraling energy in our bodies? Exactly. If nothing else were around, this creek would flow pure and clear. However, life is messy and things tend to fall in the creek. And then what happens? The creek can't flow? Yes, but if we open the paths between the pools, the energy flows. There are 7 chakras that go up the body. Each pool of energy has a purpose and can be blocked by a specific kind of emotional muck. Be warned, opening the chakras is an intense experience, and once you begin this process, you cannot stop until all 7 are open. Are you ready? I'll do whatever it takes. Os chakras, então, como pistas para que a gente possa encontrar essas energias, né? A gente pode fazer isso através dessas práticas que mencionei anteriormente, para que a gente possa aprender então a catalisá-las. Ou seja, o que eu quero dizer com catalisar?
que a gente possa criar de novo esse movimento. Se elas estão estagnadas, cristalizadas, repetidas, que a gente possa criar então uma fissura, uma saída, uma possibilidade para que elas se movimentem novamente, para que saia desse lugar do sofrimento, que possa se tornar outra coisa. Catalisar, para mim, é isso, que a gente possa transformar aquilo que não está servindo em uma outra coisa, que quer que seja, mesmo que seja a dissolução, mesmo que volte a não ser nada. Porque assim, quando a gente pensa, eu rio porque é complicado, né? A gente tem essa tendência ao apego às coisas que a gente sempre vive. E eu sinto que as emoções, assim, quando elas se tornam esse lugar de um sentimento, a gente acaba tendo um apego, uma familiaridade, um conforto com elas. Então, o próprio processo de transformar pode ser desafiador nesse sentido. Então, caso nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente descubra que esse sentimento já não tem lugar em nós, essas emoções já não tem lugar em nós, que a gente então encontre dentro de nós, aí é isso também, né, do processo, que a gente encontre em nós essa abertura para que isso possa abrir espaço para novas coisas. Também, porque às vezes é sobre isso, sabe? Começar... Não, tem que dançar dançando. Então vamos.